Eu participei de um podcast outro dia, Zona V, do Ricardo Laurino. O Ricardo é um ativista vegano a quem eu admiro muitíssimo, porque ele tem uma paciência e uma maneira de abordar os temas e os haters muito educada, uma maneira muito educada. Por isso eu o admiro muito, não só pela causa em si, que eu já acho fantástica, né? Admiro muito quem abraça essa causa, mas pela educação com que ele aborda as pessoas. Aí ele me perguntou como que eu virei vegana. Aí eu contei um pouco da minha vida, né? Quem quiser saber, entra lá no podcast dele, que tá tudo gravado no YouTube do Zona V. E o ponto que eu quero falar aqui é que assim, eu toquei num ponto assim, que dado o momento da minha vida, eu tive uma passagem delicada de saúde, tive que ser submetida a uma cirurgia, e quando eu voltei, alguma coisa mudou. Quando eu voltei, que eu digo, né, você fica 2 dias imersa no hospital, toma uma anestesia geral, você dorme ali, né, passa por muitas tensões, passa por... você pensa que vai morrer, aí você vê que não morreu, mas você pensa que seria o que seria da vida é ótimo, porque não seria mais, né? Da vida das pessoas ao teu entorno, se você desaparecesse assim de um dia para o outro, do meu filho, né? O que seria dos filhos que eu tenho, dos de 2 patas ou de 4 patas também, que são alguns. Então eu fiquei pensando nisso tudo e de repente despertou em mim alguma coisa diferente, e foi literalmente de um dia para o outro, uma questão de 24 horas. Eu era outra pessoa, eu tinha um outro olhar para os animais, e eu falei para ele que isso devia ser espiritual, porque não foi uma decisão mental minha, a partir de hoje eu vou me sentir assim, ou eu estou sentindo esta coisa de repente. Foi literalmente de um dia para o outro. E como ninguém amadurece ou cresce de um dia para o outro, né? Eu acho que foi um toquezinho assim, tum, de um outro reino, de um outro... Eu pensei em realm, agora não me vem a palavra, de um outro universo, de uma outra dimensão, de uma outra energia, de uma outra vibração. O nome que as pessoas encontrarem para dar, né? E forem mais familiarizadas, podem dar. Mas eu entendi que foi uma mudança minha, né? Foi súbita neste aspecto, foi muito súbita. Eu passei a olhar nos olhos dos animais e como se eu entendesse o sofrimento deles, como se eu sentisse o sofrimento deles. Você pode olhar para o olho de um cachorrinho, não tem cachorro feliz, por mais bem cuidado que seja. Você olha nos olhos do bichinho, ele parece estar sempre assim tristinho, no olhar do cachorrinho. Hoje de manhã eu fui fazer yoga e entrou uma mulher com um cachorrinho dentro da sala de yoga. Botou um paninho assim, cachorrinho pequenininho assim, parecia um mini poodle, não sei que raça que era aquilo, bem picurrucho, e ele ficou ali do lado, sem se mexer no paninho dele, bem do meu lado, entre eu e ela. Aí eu olhei pro bicho. Se fosse antigamente, eu ia me incomodar muito com aquilo. Eu pensava, gente, é sala de yoga, tem 50 mulheres aqui dentro e um cachorro, não é apropriado, né? Se fosse antes desse momento. Eu olhei pro cachorrinho, ele assim, paradinho, com a cabecinha assim. Aí eu olhei dentro do olho dele, ou dela, pisquei 2 vezes, dei um sorriso. O bicho veio. Começou a me cheirar inteira, né? Dar aquelas lambidinhas que pro cachorro acho que é o beijinho deles. Cheirou em volta. Aí a dona ficou incomodada da intimidade súbita, né? Com uma desconhecida ali, que era eu. Chamou o bichinho de volta, ela foi. Primeiro ela não queria, eu falei, it's okay, don't worry, né? Tipo, americana. Eu falei, não se preocupa, eu não tô incomodada. Porque às vezes as pessoas têm esse cuidado, né? Não quer incomodar o outro. Já tinha levado o bicho para dentro da sala de yoga, mas... E eu falei, tá tudo bem, não se preocupa, né? Não tá me atrapalhando, não tá me incomodando. Mas ela chamou assim e a bichinha foi e sentou no paninho de novo e ficou lá. Ficou assim me olhando. Aí começou a aula. Aparentemente ela já era uma velha conhecida da turma, né? Até a professora
deu um oi, assim, como quem já conhecia a criatura com o seu cachorrinho. E continuou e tudo bem. E a bichinha veio até mim mais outras 2 vezes, até que a mulher virou o paninho e ela ficou de costas para mim. Foi muito engraçado, porque daí ela não me enxergava mais, não tinha mais o contato. Só para, né, vocês entenderem assim o antes e o depois de uma pessoa. Mas eu toquei e eu senti que no podcast eles não quiseram ir por esse caminho, né, de falar do espiritual, porque para muita gente isso soa como falar de religião, né? E religião é uma coisa delicada para se falar. Há que se respeitar a religião de cada um, e cada um tem a sua, e para por aí, né? Porque hoje em dia as pessoas se metem muito na vida dos outros, se incomodam com aquilo que não lhes é familiar, e se incomodam e falam bobagem, né? E agridem, e dão a sua opinião sem que ninguém peça, e são assim às vezes muito mal educadas até, né? Então eu entendo que eles não queiram ir por esse caminho, porque, né, o ignorante não sabe a diferença entre a espiritualidade e a religião. Mas eu insistia porque eu falava, Ricardo, não tem outro jeito, eu não entendo o que possa ter acontecido, porque foi súbito, foi de um dia para o outro, veio com muita força para ser uma coisa pensada, que fosse devagarinho, sabe? Eu sempre assim, respeitei os animais a minha vida inteira, sempre tive, né, achava fofinho, um certo carinho, mas assim, se não era dentro da minha família, dentro da minha casa, era lá, era longe. Eu não botaria a mão num cachorro de uma pessoa estranha, jamais. Não só por respeito ao outro, mas por medo mesmo, medo que tomasse uma mordida, medo do bicho. Eu não tinha essa ligação que eu chamo de espiritual, né? Então eu ficava aqui pensando nisso, porque hoje de manhã isso aconteceu na yoga. E como que, imagina, jamais eu tocaria num cachorro de alguém, né? E outro dia eu fiz amizade com um Rottweiler e um Pitbull do vizinho, do canto da minha casa, atrás, assim, tem um backyard de um vizinho. E esses cachorros enormes que se mudaram há pouco tempo para ali, que latem muito, porque eles estão fazendo o trabalhinho deles, que é cuidar da casa. Cada vez que eu saio atrás, no meu jardim, no jardim dos fundos, assim, para mexer nas plantas, ou minha gata sai, eu vou soltar a gata para ela dar uma corrida, esses bichos começavam a latir muito. Aí o outro vizinho se incomodou, reportou eles para o condomínio com medo, porque a cerquinha eles não têm cerca lá, é uma bem baixinha. E eu olhando para aquilo, eu falei, eu acho que eu vou fazer amizade com esses bichos, porque se ele passa para cá e tem um gapzinho ali, um buraco que dá para passar, eles não sabem que eles passam, mas eu vejo que eles podem passar se eles quiserem. Aí eu resolvi fazer amizade com eles. Vou lá, comprei um treat de cachorro e dei escondido. Eu sei que isso é errado, né? Mas eu fiquei com medo que eles tratassem mal os cachorros, com medo que eles incomodassem os vizinhos. Então, cada vez que ele me vê e vai latir, eu vou lá e dou um pedacinho, uma vez por dia só. Agora, quando eles me veem, eles correm pro cantinho da coisa e não latem mais. Aí eu falo, senta, senta. E ele senta, aí eu dou o negocinho. Então, fiz amizade com o cachorro, pensando na possibilidade do dono repreender, machucar o próprio cachorro, né? Porque eu vi o cara gritando assim, tipo, shut up, pros cachorros, né? E eu olho nos olhinhos deles e agora eu boto a mão no focinho de um pitbull que eu nunca vi na vida e de um Rottweiler que eu não sei quem é, que não é de ninguém que eu conheça, porque eu conectei com o bicho. Então, se isso não é espiritual, minha gente, me digam vocês o que pode ser de um dia para o outro. Isso aconteceu há 8 anos atrás, esse clique, né? Então, assim, hoje em dia... Mas é um cachorro gigante, enorme, né? De guarda, que não é meu. O que vocês acham disso? Porque as pessoas têm medo de falar do espiritual, muito medo, né? E para mim isso foi uma conexão espiritual. Compartilhem comigo. Me contem aqui.